Fala galera da High Speed TV, começando mais um World Races aqui para vocês. Hoje edição especial, 10ª edição, né João? 10ª edição do nosso programa já. Chegamos a 10ª edição aqui para vocês. E hoje é uma prova incógnita, acho que mexe com a maioria dos brasileiros apaixonados por automobilismo, essa prova. Os brasileiros é uma das provas assim mais rememoradas, tirando a vitória do Emerson em Monza quando ele ganhou o primeiro título. Acho que essa é a mais célebre. Então vamos deixar vocês aí com o GP Brasil de 1991. Quem já sabe, mas assiste aí, ela tá na íntegra, lógico. Quem puder assistir aí e quiser, pode assistir aí. Se não, só adiantar lá no YouTube, né, João? Consegue ir mais pra frente, que é uma prova de 1h38 só de prova, mais entrevista do Ayrton, mais pódio, mais tudo, né? Então fica aí com a prova. Esse é o 28º? Não, essa é a 19ª prova no Brasil. 19ª prova no Brasil, 19º GP Brasil de Fórmula 1. Então fica aí com o GP e a gente já volta. Sábado, 23 de maio, os motores vão roncar pela primeira vez em Cascavel. Porsche GT3 Cup, terceira etapa da temporada 2015. 2 categorias, 4 corridas, 50 pilotos em ação a mais de 230 km por hora. Porsche GT3 Cup. Venha conhecer de perto os carros mais charmosos do automobilismo brasileiro. Sábado, 23 de maio, no Autódromo Silmar Belks, em Cascavel. Ingressos e credenciais VIP na rede OK Ingressos e também pelo site okingressos.com.br. Apoio KTV. Fala galera, de volta aqui no World Races da High Speed TV aqui para vocês. Agora com a página no ar, www.highspeedtv.com.br. Entra lá, todos os nossos vídeos já estão lá disponíveis aí para vocês. E aí, João, que prova incógnita é essa, hein? Icônica, né? Foi uma incógnita para saber quem ia ganhar no finalzinho, mas foi assim uma prova célebre mesmo. Era o 19º GP Brasil. Na verdade, se a gente contar o de 72, que não valia pelo Mundial, é o 20º. E foi a 28ª do Ayrton Senna na Fórmula 1. E a primeira vitória dele aqui em Interlagos, que ele tanto lutava, tanto brigava para poder ganhar. Legal, chegando numa vitória logo em Interlagos, chegou sem força nenhuma no final da prova. Ele não conseguia nem levantar o troféu. Até o troféu ele estava levantando meio de lado assim, que ele estava literalmente acabado fisicamente. Nas voltas, quem puder acompanhar, ver o sacrifício que ele faz. No vídeo, a partir da 65ª volta, dá para você perceber que ele não troca de marcha, né? Exatamente, você vê dentro do carro, desde a entrada do S, Pinheirinho, Bico de Pato, mergulho e junção, ele está o tempo inteiro com as duas mãos do volante e ele não troca de marcha. Lembrando que nessa época os câmbios ainda era o câmbio na alavanca, era o antigo H, só o carro do Mansell, que era o Williams FW14, que tinha um câmbio semiautomático, ou seja, não tinha embreagem, então ele já tinha mais facilidades de troca que os demais. Que seria a evolução logo depois que saiu os automáticos borboleta. Sim. E também saiu os câmbios sequenciais, né? Exatamente. É uma derivação desse câmbio que foi para dois pontos diferentes, né? O primeiro que vai utilizar isso é a Ferrari, que vai ser a primeira a usar os pedals ou borboletas como as pessoas conhecem. Mas pedal shift, né? Pedal shifts, tá? Foi uma corrida fantástica, tá? Para quem não teve a oportunidade de ver o Senna pilotando, é uma grande chance. Foi um corridão, a Williams já era um carro muito superior aos demais, tá? No ano seguinte ela ia ficar mais forte ainda, e ver algumas marcas que já não existem mais, caso de Brabham, caso de Dallara, que é o primeiro carro na largada, que você vê um carrinho vermelho, parece uma Ferrari em cima da grama, na verdade era uma Dallara, que atendia pelo nome de Scuderia Itália. Era um chassi Dallara com motor Jude. Aí tinha Ligier, tinha Lola, tinha Tyrrell, Minardi, equipes que hoje não mais existem, né? Tivemos até
tinha 34 carros inscritos para a prova. Antes da prova de classificação ficaram só 30, que acabaram tirando, se eu não me engano, foram as Lamborghini. No pré-qualifying, as duas Lamborghini, uma Coloni e uma Fundamental caíram. Caíram Eric Van der Poel, que é um piloto belga, Nicola Larini, o Pedro Chaves, que é um piloto português, e Olivier Gouillard. E aí na classificação mesmo, mais 4 saíram. As duas Footwork que usavam o motor Porsche, que era do Alex Caff e do Michele Alboreto. Alex Caff, que teve participação na Fórmula Truck, algumas provas já, né? Bem lembrado, bem lembrado. O Caff andou aqui no Brasil de truck. O Stefan Johansson, que é um piloto sueco, que andou inclusive de McLaren, mas estava andando de AGS. E a Lotus, que estava assim, uma decadência muito grande, uma delas não se classificou, que era do Julian Bailey. E é a outra Lotus andou. É o final do uso do motor Porsche também, né? Exatamente. Esse ano tem a saída da Porsche da Fórmula 1. E já não era aquele Porsche que a McLaren usou. Era a mesma fábrica, mas na Footwork ele era muito ruim. Ele ficava devendo muito. E o carro também era muito ruim, né? Assim, sofrível. Na corrida, o resultado, o Ayrton ganhou. Em segundo ficou o Ricardo Patrese a 2 segundos e 9 décimos. E olha que quando sai o Alonso aí, o Mansell, o Nigel Mansell, ele estava a mais de 40 segundos atrás do Ayrton, faltando 7 voltas, e veio tirando 3 segundos a 4 por volta. Você vê realmente que o carro do Ayrton estava com problema, como vocês viram no final na entrevista que ele deu, que ele foi perdendo as marchas, perdeu a primeira, a quarta, a quinta, depois a terceira, e você vê realmente que ele faz as últimas voltas só com a sexta marcha. Então quem conhece Interlagos imagina a dificuldade que deve ter sido subir o café só em sexta, ou seja, o carro não tinha rotação suficiente, não tinha giro, então você subia basicamente no embalo. Quem anda de kart indoor deve imaginar um cara pesado tentando, depois de uma saída de curva fechada, o carro ganha velocidade. E logo depois disso você tem a entrada de mais brasileiros ainda na categoria. Nessa época já tínhamos 4 brasileiros, que era o Gugelmin, que andava de Leighton House, antiga March, o Roberto Pupo Moreno, que andava junto com o Nelson Piquet na Benetton, tinha o Nelson, e também o querido e grande campeão Ayrton Senna, que leva essa vitória. São 4 brasileiros. E no ano seguinte, em 94, também vem aquela enxurrada que quase transforma a Fórmula 1 numa categoria Tupiniquim, né? Nesse ano, infelizmente, o Roberto Moreno, que estava andando nessa prova, ele só vai correr até o Grande Prêmio da Bélgica, porque aconteceu um fato inusitado com um piloto belga chamado Bertrand Gachot. Ele se envolveu numa briga de rua, usou gás de pimenta numa pessoa, acabou sendo processado, foi preso. Aí ele andou naquela prova, não andou na prova da Bélgica, na verdade naquela prova andou o Schumacher, e o chefão da Benetton, que era o Flávio Briatore, vendo que o cara andava bem e tinha dinheiro da Mercedes, resolveu por bem tirar o Moreno fora. Aí o Moreno perdeu a vaga e o Schumacher virou companheiro de equipe do Nelson Piquet. Tá certo. E ainda tivemos Ricardo Patrese, Gerhard Berg, Alain Prost, o Jean Alesi terminando aí na 6ª posição. O Piquet foi 5º. Morbidelli e o Mika Hakkinen, hein? Mika Hakkinen, que vocês viram no vídeo aí, ele andando muito tempo no final da prova atrás do Ayrton Senna, mas ele andava de Lotus. Muita gente só lembra dele andando de McLaren, mas ele estreou na Fórmula 1 exatamente com a equipe Lotus. Que Lotus ele estreou. E uma pessoa que eu achei assim, eu não lembrava, juro que eu não lembrava, até comentei isso durante a corrida, o próprio Gabriele Tarquini, que faz aniversário no mesmo dia que eu, dia 2 de março, grande amigo aí por sinal, 5 anos de convivência no WTCC com ele, bem legal. E quer dizer que ele fez quase 100 GPs na Fórmula 1, né, João? Exatamente. Mas sempre foi bem apagado. Né? Sempre andou por equipes bem fracas, né? Ele não teve uma equipe que ele pudesse mostrar o potencial que ele acaba mostrando em outras categorias, como até o ITC, que nós já mostramos aqui também. E tivemos a confusão do nome, 2 ingleses, né? 2 ingleses andando pela mesma equipe inglesa. Exatamente. Martin Brundle e Mark Brundle. A diferença dos dois para você reconhecer o capacete. Porque era o Brundle tinha o capacete branco
com umas faixinhas azuis, e o Blondel tinha um capacete amarelo com uma faixa azul, vermelha. Era a única forma de você definir quem era quem. Você até estranhou que você falou, nossa, mas esse carro era a Brabham? A Brabham naquela época estava já também caminhando para o seu declínio e tinha uma pintura extremamente horrorosa. A gente está acostumado a pensar em Brabham ou Brabham branca com o símbolo da Martini da época do Passe, ou ela mesmo vermelha ainda com o Zé Carlos Passe, ou na época do Piquet, que patrocínio da Parmalat, que ela era branca e azul, Brahma, né? Ou Brahma, e depois ela vira uma coxa de retalhos. Eu achei muito feio, tinha alguns carros muito estranhos. Tinha. Que ainda mudaram durante a temporada a sua pintura, pelo que a gente estava vendo, que teve algumas mudanças na própria pintura desses carros. E, como a gente viu, não era a primeira etapa do ano, era a segunda. Era a segunda. A primeira foi a abertura do campeonato nos Estados Unidos, o Grande Prêmio de Phoenix, que era lá no Arizona. Inclusive, o Grande Prêmio de Phoenix, que no ano anterior revelou o francês Jean Lézy, que andando de Tyrrell deu um calor enorme no Ayrton Senna no ano anterior. Tá certo. E as Tyrrell que não andavam mais nada, né? Não. Tivemos ainda a saída do Kazui Kobayashi. Não, Kazui é o filho do Satoru Nakajima. Você confundiu com o Kazuki, né? E tínhamos também nessa época o Katagrama também, né? Tinha o Kyo Katayama, tinha um grupo de pilotos japoneses nessa época. E Aguri Suzuki, eu tava vendo ele. Que depois virou dono de equipe, que era a Super Aguri. Mas de Tyrrell ou de Ligier que ele escapa ali, o Nakajima? O Nakajima, ele tava já de Tyrrell, era aquela toda azul. Tyrrell azul, tá certo. O que temos mais dessa prova, além de aquele final ali, desculpa, queridos comissários de pista, aquilo não se faz. Tudo bem, eram outros tempos, mas primeiro você vê que ficou perigoso, porque ainda tinham carros andando, a pista estava realmente bastante úmida, tá? Os pneus extremamente desgastados. Depois virou uma comédia, os comissários pulando, comemorando, você não sabia se quem tinha ganho a corrida era o Senna ou era o comissário. E depois ele volta para os boxes, no carro de intervenção rápida, que era um Volvo, e o médico era o Dr. Cílio Watkins. E o mais legal, acho que da corrida inteira, desculpa Ayrton Moreno, não pode se defender aqui, mas ele ficou da volta 40 até a última volta, ele olhava para cima e apontava, e ele olhava para o diretor, que era o Mihaly, e falava: vai chover, tem que parar a corrida, peraí. Assim, para o torcedor brasileiro era até explicável, eles queriam de qualquer maneira que o Ayrton ganhasse, mas a pista não estava encharcada, não tinha nenhum risco, dava para continuar. E outra, você tinha pneu, podia parar para trocar. É que ele não queria arriscar parar para trocar e perder a liderança, principalmente que ele estava com problema de câmbio. Outra coisa legal é que naquela época a gente tinha dois fabricantes de pneu, Goodyear e o Pirelli. Os pneus Pirelli equipavam a Benetton, equipavam Brabham, Ligier e mais alguma equipe que eu não me recordo. Quem melhor terminou foi os Benetton, tá? No caso com o Piquet, que terminou na 5ª posição, e o Moreno, que terminou em 7º. Embora só os 6 primeiros pontuavam, os restantes só amargavam. Que naquela época a Rede Globo de televisão, que não cedeu as imagens, ela já era rede, porque ela estava no Brasil inteiro, mas ela não era chamada de rede. Tanto é que na pista, se vocês verem os outdoors, havia escrito TV Globo. Exatamente. É uma coisa legal de se ver, que já era rede, mas ainda não era chamada. Como era TV Record, o SBT era TVS, né? O que era? Televisão? Sistema Brasileiro de Televisão agora, e TVS era... Não vou me recordar o que era a sigla. Deve ser TV6, né? Que tinha esses negócios dos números. Realmente não me recordo. Que hoje vocês não tem mais isso, porque hoje a Globo para vocês é qual? 515, né? A cabo. Na cabo varia, algumas são 515. Não, que hoje a grande maioria do país já está com TV a cabo, a gente fala isso. Mas só quem tinha TV aberta até os anos 90, a gente tinha o canal 2, que era a TV Cultura, o canal 4, que era o SBT, a Globo era o 5, o 7 a Record,
A Manchete era o 9, 11 era a TV Gazeta e a Band era o 13. Exatamente. Então a gente tinha só essas televisões e a gente dificilmente a gente fala, bota nesse, não, bota no 4, bota no 5. Exatamente. A gente tratava pelo número. Né? Legal também é que tinha vários motores naquela época na Fórmula 1. A gente tinha Honda, Renault, Ferrari, Ford, Jude, Lamborghini, Yamaha, acho que eram esses. Eu queria entender o que o motor Yamaha está fazendo num carro de Fórmula 1. Por que isso, eu pergunto? Eles tentaram lançar o motor, era a época que todo mundo usava motores V10. Tá, mas Yamaha faz moto, não faz carro. Ela não só moto, ela faz instrumentos musicais por sinais de excelência assim, ímpar. Mas eles inventaram que eles queriam fazer motores para automóveis também, além de motos. Primeiro tem que ter um automóvel. Eles quiseram primeiro lançar direto na Fórmula 1 e se tivessem sucesso, talvez equipassem os veículos normais de uso. Tá certo. Massa, alguma coisa? Não, só uma corrida de 71 voltas, como você já falou, 1h38 de duração. E naquela época o campeonato dava para o primeiro 10 pontos, o segundo ganhava 6, aí depois 4, 3, 2 e 1. Era só isso, né? Era diferente, era totalmente diferente. Que eu acho que nunca devia ter mudado a pontuação, que eu acho que isso, para você ter os recordes, ficou uma coisa muito estranha. Mas naquela época, como vocês viram, não tinha abastecimento, era só troca de pneus, então não tinha obrigatoriedade de ter todos os mecânicos ter macacão de chamo. Se você ver, tava todo mundo de bermudinha e a camisa da equipe. Na verdade, antes teve abastecimento, que foi uma coisa que o Nelson trouxe para a Fórmula 1 quando ele andava ainda de Brabham. E aí depois eles inventaram que na Fórmula 1 se tinha, que o pessoal falava que era a Fórmula Economia. O carro tinha o tanque limitado e não podia reabastecer. É exatamente nessa época que você já não tem mais o reabastecimento, só tem as trocas de pneus. Por isso é engraçado você olhar no box, todo mundo uniformizado, mas de bermuda, camisa, coisa que hoje é totalmente impensável. Mesmo sem o reabastecimento. Exatamente. Então, João, dá o nosso patrocinador, que agora a gente tem um parceiraço aí com a gente que está nos apoiando aí, o World Races e a High Speed TV. Agora nosso patrocinador é o Espaço Beleza Cabeleireiros e Estética, localizado aqui no Brooklyn, ali perto da Estação Berrini. Quem quiser maiores informações pode entrar em contato no 5506-2926 ou 5506-0072. É unissex. Tanto homens como mulheres, e muitos dos pilotos, chefes de equipe, amigos nossos, inclusive, fazem a parte de estética do cabelo lá. É isso aí. Então não deixe de curtir a página da highspeedtv.com.br, que é a página oficial. Temos o site www.highspeedbrasil.com.br, que é o da nossa rádio. E temos o puntataco.com.br, que é mais um site de notícia do nosso conglomerado aqui. Exatamente, nossa holding está se expandindo. E eu passo teu também, os teus pessoais. Podem me acompanhar no meu Facebook, através do Facebook João Vasconcelos Oficial, ou também Facebook/Puntataco Motorsport. E o meu no facebook.com/Pedro Rodrigo Oficial. No Instagram é Pedro Rodrigo Oficial e no Twitter é Pedro Rodrigo _off. E não se esquecendo também de curtir lá no facebook.com/highspeedtvbr, a página do Facebook oficial da TV. E também vai lá, entra, se já não estiver assistindo a nossa página ou no Facebook, entre no YouTube e se inscrevam no nosso canal, que é youtube.com/highspeedtvbr. Então vai lá, entra todo mundo, curte, comenta, fale dos nossos vídeos. Espero que tenham gostado desse último vídeo agora, que foi essa Fórmula 1 que para mim marcou muito. Essa época eu acompanhava muito mais do que acompanhei no final dos anos 90 e volto a acompanhar só depois de 2003, 2004. Então para mim é uma prova muito marcante. Então eu espero que tenham gostado. E agora
antes do nosso finalzinho, vamos ter uma homenagem aí, 20 segundinhos só, de uma pessoa que vai fazer falta aí para toda essa parte de vídeo, novela, teatro, que nos deixou na nossa última semana aí. Pelo vídeo vocês vão ver quem que é, né? Então, em té, galera, abraço, Ravengar. Abu, vai com Deus.